Olá, seres! Hoje quem começa o podcast Experiência Humana das meninas, eu estou aqui participando, coisa deliciosa, né? Coisa boa. Então eu vou tentar fazer como elas fazem, quer dizer, coluna ereta, pés no chão, respira fundo, que o podcast, a Experiência Humana vai começar. Mas antes de iniciar esse papo, né, meninas? Ai, um ótimo programa para todas nós. Aqui vamos ler, vou agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse podcast aconteça, né? Muito especial, por sinal. E este, o último capítulo da nossa temporada. Então, eu gostaria de agradecer, em especial a Eleven Presentes, a Sândia Gabriela Micropigmentação, a Essência da Pele, ao Posto Pôr do Sol, ao Sana Sintético, Loja de Ração e Produtos Pet Chiaradia, a Casa dos Condomínios, ao Margusca e a transportadora Vexpress. Pois é, meninas, que prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje a gente tá relaxada, né? Pois é, né? Lugar confortável esse, né? Bem tranquilo. E essa foi a ideia, né, Laura? O pessoal que nos dizia, tá legal o podcast, mas a gente sente falta de ouvir a Laura, como era bom eu chamava Sexta das Terapias, né? Talvez, quem sabe, elas não voltem, né? Pois é. O que nos espera pro ano que vem. Pois e a gente disse o desafio de falar de patrocinador, né? E a Laura falava dos patrocinadores e agora, olha que bom, a Laura pode falar, apresentar e a gente fica aqui, ó. E que estranho que eu fiquei aqui, porque eu nunca falei num podcast. Nesses microfones, tanto que eu disse assim, cadê o microfone? Eu esperava. Viajando total, né? Mas que coisa boa. E hoje, né, falando um pouquinho da experiência humana, e eu vou ter muita dúvida, muito questionamento, porque assim, aqui tem os meus números, aqui tem as minhas coisas, as gurias me conhecem e eu já fiz terapias com vocês. Então, partindo disso, pra gente entender um pouquinho, talvez usando um pouquinho da minha experiência humana, pra poder falar aqui, porque todo mundo veio e contou a sua. Porém, tem várias questões que ficam no ar que a gente gostaria, porque falar na cara dá aquela coisa, né, Fer? E tem o desafio também daquilo que é oculto, né? O nosso mapa astral é algo oculto. Então, ele só diz respeito à pessoa que faz. Né? A fidelidade do amor da constelação é uma fidelidade invisível. Então, se por alguma razão o universo faz com que isso seja algo que não é escancarado, por alguma razão a gente precisa estudar um mapa astral para interpretar. A gente precisa estar consciente dessa lealdade invisível que faz a gente repetir o que o papai e a mamãe fizeram que mais nos feriram. Então é algo muito delicado de a gente expor. Então toda vez em que um convidado aceitava um beijo a todos que vieram nesse movimento, que fizeram parte, olha, a gente vai falar até aqui. Alguns disseram, olha, tal coisa eu prefiro não dizer. Né? Pode falar o que acontecer, alguns diziam, porque é algo que é muito... simples, complexo e extremamente delicado, né? Porque diz respeito somente à pessoa e a quem ela quiser compartilhar. Então, expor isso seria ferir as leis de tudo aquilo que a gente acredita. Né? Então, todos esses episódios, a gente foi trazendo o que era possível, que era leve para a pessoa, que já estava organizado dentro dela, mas ao mesmo tempo sem expor. Né? Aquilo que era possível ser feito. E Fer, quando vocês comentavam ou uma situação ou a experiência de cada um, enfim, quando que podia ser aberta aqui comentando sobre detalhes, acho que muitas pessoas em casa paravam e ouviam de uma forma, será que isso não... tentar encaixar na vida da pessoa. Por exemplo, isso já aconteceu comigo. Será que eu posso tentar agir de tal forma também? Será que eu posso tentar encaixar isso na minha vida? Porque tem muitas coisas que nós ficamos na dúvida quando acontece. Aconteceu. Primeiramente a gente desespera, depende da situação, né? Depois a gente respira, vê que não é o único que passa por isso, né? Porque a experiência humana, cada um tem a sua experiência, mas daqui um pouco compartilhada, fica mais leve para os outros. Né? E essa foi uma das ideias, né, gurias? De a gente trazer pessoas
conhecidas, algumas mais anônimas, outras mais conhecidas a nível nacional, outras conhecidas lá na nossa cidade, né? Mas trazer o desafio do dia a dia, como é lidar com essas experiências. Sim. Né? E quando a gente percebe assim, sim, nós somos seres únicos, indivíduos únicos, única impressão digital, único DNA, mas nós vivemos coisas muito semelhantes enquanto espécie. Né? As nossas dores, a nossa vergonha, o nosso medo, né? Então imagina que nós, todos seres humanos, todos esses habitantes que a Terra tem, nós temos 3 formas de reagir quando a gente tá com medo, quando a gente tá com vergonha, as nossas reações, né? Ou a gente reage, né, atacando, ou a gente reage paralisando, ou a gente reage fugindo. Então nós todos, independente do lugar, da geografia do planeta que a gente more, da família que a gente nasça, é natural essas 3 reações no ser humano. Então, quando a gente consegue perceber que há algo único em cada um, mas que a evolução ela é da espécie, ela é do contexto, ela é do clã humano, também é uma forma de que nosso podcast, nesses episódios, que a gente pudesse trazer histórias da vida real e como as pessoas superaram isso. Porque a superação ela vai ser diferente para cada um. Mas muitas vezes a tua superação motiva eu a encontrar a minha. Sim, né? Sim, é porque a gente pega a experiência dos outros e diz, não, peraí, então se ele conseguiu sair dessa forma, talvez eu também possa, né, abrir a minha mente para tentar buscar outras formas. Enfim. E quantas vezes as pessoas que nos assistem e acompanham, talvez a gente lá na casa, lá no Prana, ou que também assistem os programas, mas quanto as pessoas também se questionam, elas não têm problema, né? Elas não sofrem disso. A Fer que é consteladora já organizou tudo. A Kelly que lê mapas, então ela sabe os caminhos que ela tem que seguir, aonde vai ficar mais leve. E a Júlia com as questões físicas, as percepções do corpo, vai conseguir o equilíbrio, conduzir. Né? O equilíbrio, a Júlia também cai na piscina, né? Caiu essa semana. E o que acontece? A gente continua tendo os mesmos desafios. Eles não deixaram de acontecer. A forma com que, claro, a gente estuda e vem trazendo cada vez mais consciência, mas é uma luta contínua. Não é tipo, hoje eu entendi e pronto. Mas é algo que a gente tem que buscar e trocar figurinha e buscar uma conversa. Porque às vezes uma palavra que a gente escuta lá na esquina de uma pessoa que a gente mal conhece faz um virar de chave em nós. E a gente pensa, poxa, era isso mesmo que eu precisava e agora eu entendi. Então isso é contínuo. É o tempo todo. Não é porque é já um terapeuta, já trabalha com isso, já olha para isso quase diariamente, que não tem os seus processos também, as suas dores e as suas questões de evolução. Só vive, né? de outro lugar, né? Sim. Inclusive, tu estás falando desse lugar e nós tivemos um pastor essa semana no Hora Bolas. E ele disse, eu também tenho problemas. E todos os dias eu tento resolvê-los. Né? Por quê? Porque ele também trabalha com uma terapia, que as pessoas buscam a religião, é como buscam cada uma das terapias para tentar aliviar, né, a carga. Às vezes a gente acha que a pessoa ela tem saúde, então ela é muito feliz, daqui um pouco outra coisa chama a atenção dela. Outra compensa. Então assim, todo mundo tem um porém, né, e aí é bacana a gente se conhecer, e buscando as terapias a gente se conhece e tenta ir pelo lado mais tranquilo. Falando nisso, né, Kelly, eu quero me conhecer um pouquinho mais. Então, a Kelly, ela está autorizada a falar sobre, né, todo o meu mapa de astral, apresentadora, isso. né, pra convidada. Eu consigo entender um pouquinho e pergunto mais, né? Então... E o que acontece foi algo legal que tu falou aqui, ó, quando a gente estava nos bastidores, que quando que olha só, quem tiver... Estava com saudade de ver a Laura com a gente com a Laura, pode escrever aí, tava com saudade. Tu disse, quando a gente começou a vir aqui pro Algo a Mais, tu começou a ver este lado terapêutico de outro jeito. Mas completamente, completamente. E eu digo, eu e muitas pessoas, porque... Tu disse, quando eu vou fazer numerologia, como foi que ela disse? Vou fazer. Sim, só fazer por tipo... Não é que eu fui só pra fazer. Mas eu fui ter uma experiência que eu não acreditava muito. Eu
eu disse assim, eu não conhecia as terapias. Então, assim, eu ia fazendo entendia um pouquinho daquilo, né? E começava a entender sobre... Aí ia fazer a constelação, meu Deus, eu até hoje não entendo direito a constelação, mas, né, porque é um mistério total. Quando alguém for fazer ali, quem não conhece e quer conhecer, vale muito a pena, porque abre um monte de caminhos e começa, peraí, mas não é bem assim, né? Até quando a Fer trazia os bonequinhos nos programas, eu olhava e dizia, gente, assim, porque ela disse, da posição de cada um ali de casa assistindo, podia fazer, né? Cada um a sua constelação, de acordo com... Então, isso... Quando tu começa a pensar num caso e tu vê aquilo, tu começa a abrir muitos caminhos, né? Então, beleza. E números? Eu não acreditava muito nos números. Eu dizia, mas será? É que a gente ouvia muito, talvez... Né, antigamente, os comerciais das televisões, ligue para tal, faça a sua numerologia, ligue já. Então eu acho que era aquilo, a gente cresceu ouvindo assim, os charlatanistas. Ou o horóscopo. Isso, né? Isso. E ainda hoje existe muito preconceito, né, Laura? Muitas pessoas olham, que isso aí é para tirar dinheiro e tal. E toda a terapia... Que bom se a gente conseguisse fazer isso gratuitamente, mas a gente investe muito em cursos, né? A gente leva um tempo para entender, para aprender tudo isso. E livros. Então, exato. Então, a lei não é da compensação, mas da troca. É um equilíbrio na Terra. Mas teve uma situação que eu comento sempre, falo para todo mundo. Quando a Kelly pôs os números, eu disse, para de falar de mim. Ela não me conhecia. Foram nas primeiras vezes que vocês vieram. E a Kelly, eu acho que eu tinha visto ela uma vez. Acho que foi nos primeiros ainda, Foram nos primeiros. E aí eu só disse, para de falar de mim, sabe? Tá dormindo comigo há quanto tempo? Tá me vigiando. E me Falou assustou. com quem da minha família? Eu fiquei tão impressionada com tudo que ela falava, porque era algo que pra mim não fazia sentido, mas fez todo sentido. Eu entrei lá, sentei e disse, pelo amor de Deus, faz todo sentido. Então, por isso que eu acho que é bem bacana. Então, pode começar, Kelly, porque tu tem que falar um pouquinho mais nesse programa. Laura, o que tu quer saber, primeiramente? Primeiramente, o que é necessário pra gente começar? Porque pra fazer um mapa. Isso. Na época, tu falou da numerologia. Sim. Então, na numerologia, a gente precisa do nome completo, como na certidão de nascimento, e a data do nascimento, apenas isso. Na astrologia a gente complementa com o horário de nascimento e a cidade que nasceu. Então, esses são os dados. Daí o nome não é tão importante, né? Porque aí as letrinhas não entram na astrologia. Sim. É mais a data, hora e cidade, né? E aí, muitas pessoas... Que, claro, estudando sobre isso, a gente fala muito, né, sobre isso durante o dia. Eu penso, todo mundo sabe sobre o seu ascendente, né? E Laura, a primeira vez, acho que eu fiz que a gente só deu uma pinceladinha, tu não sabia o teu ascendente. Não. E eu acho que eu continuo não sabendo. Tu lembra? Eu não lembro. Porque essa pergunta, Laura, é bem legal, porque o pessoal fala assim, qual é teu signo? Não, todo mundo sabe. Só que isso. as pessoas não se dão conta que é o signo solar. Porque aí tem o signo lunar, o signo ascendente, o signo descendente. Eu sou a pessoa É um prática, conjunto gente. todo. Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu quero gravar, eu gravo o que é importante. Por exemplo, Laura, tu é assim, assim, assado, tu tem que agir assim, assim, assado. Tá, beleza. Agora, é isso que eu preciso pra agora. Pra agora. Depois Entendi. é depois. É a mesma coisa a minha agenda de eventos. Me pergunta o que eu tenho de agora até o meio do ano que vem. Eu sei todos os finais de semana. Me pede o que foi semana passada, não sei. Já perdi. Entendeu? Eu já executou. Isso. Então não. Se tu me disser, tu lembra qual é? Eu não lembro. Eu sei que eu sou assim, Isso é coisa meia de louca. Aspectos de peixe. Aquário. Aquário mesmo. Aquário fala muito sobre isso, pra te ver como é, né? Pobre do pisciano, Fernanda. Eu tenho um preconceito já. Tu tem preconceito Conceitos formados que dos os piscianos esquecem. Porque é isso, né? O horóscopo fala muito do lado negativo. O pisciano é avoado. Então, nem dá bola, né? Mas o aspecto importante desse signo, o quanto ele pode acessar a espiritualidade. Sim. Eu ia dizer, o pisciano, eu acho que são pessoas tão amáveis.
Eu não sei se eu tô errada, mas as que eu conheço geralmente são Existem, pessoas tão sim. amáveis. Eu digo, nossa. Reza Eu a não sei se lenda é. que seria o signo de Jesus de Nazaré, né? Que Jesus de Nazaré seria pisciano e não capricorniano. Se ele tivesse realmente... E aí, falando nisso, né? Tem até aqui esse aspecto natalino, Olha, já até que vai estamos tirar a chegando, joia, né? Ficou bem na frente deles e eles estão tão bonitos. Até porque seria na era de peixes, Na né? era de peixes, a vinda né? dele. Então, a era de peixes, que nós estamos na transição peixes, aquário, né? Que não se tem uma data específica, mas é uma transição que a gente está passando. E por isso, muitos aspectos já de aquário na nossa jornada, por exemplo, todas essas terapias que se mostram, né? Na era de peixes, o que que era? Era a religião. Por isso, a religiosidade era muito mais importante que a espiritualidade em si. Porque quem comandavam eram as igrejas, né? E precisava existir aquele padre Aquela que estrutura, direcionava, aquele pastor que direcionava as pessoas. Porque hoje em Aquele dia a gente tem... terapeuta? Hoje em dia a gente tem um entendimento que nós não precisamos de um guia. Nós podemos estudar, aprender, entender e nós mesmos nos guiarmos. Porque Entender nós que temos o Deus essa mora centelha em todos. divina. Sim. Exato, né? Na era de peixes, não. Existia a necessidade de pedir para a igreja se podia fazer isso, se podia aquilo. A igreja até ela adentrava a política, né? Sim. Primeiro igreja, após política e tal. Então, o quanto essa era de aquário abre possibilidades, né? E cada vez mais vai se abrindo. E falando em aquário, Laura, sol em aquário, ascendente em aquário. Olha que fácil, Laura. Universo fantástico, né? Porque daí a Laura não Sim. quer Já lembrar. Facilita, Laura. Facilita a minha vida. Uma coisa só. Então me fala um pouquinho sobre as questões de aquário. Porque aí eu consigo tentar, porque é como eu disse, eu lembro o que pra mim, tipo, é importante diariamente. Mas, por exemplo, falando de aquário. Laura, por exemplo, te atrai as questões inovadoras? Madonna. Madonna, eu adorei Madonna. Sim. Então, tu imagina, o teu sol em aquário, o teu ascendente é uma energia dual, digamos, né? Ao quadrado. Mais potencializada. Mais potencializada. Futurista, sabe? Tudo que é diferente, tudo que é inovador, tudo que é lá na frente. Olha o que tu tem. Então, Uma TV. Quem a abre questão- uma TV numa região como a nossa, porque só tu sabe, e o Fábio, o desafio de manter a TV aberta. Sim. É algo inovador. Sim, além do tempo. E é uma questão... À frente do tempo. À frente Não. do tempo, futurista. Isso é legal de pensar desta forma, de ver isso. Mas tem coisas que eu vejo que se mais pessoas são aquarianos e estão se colocando no mesmo lugar que eu vejo que eu sou muito inquieta e isso talvez deixe a gente muito cansado, consome demais, assim, Vamos ver onde é que tá essa inquietação. porque, por exemplo, assim, 24 dias depois de ter ganho o franco, eu dizia, pelo amor de Deus, me deixe trabalhar, eu não aguento aqui. Se eu tiver que continuar sentada nesse sofá aqui, e olha que eu amo demais os meus filhos. Então, assim, eles são tudo pra mim e não vejo a hora de poder ir lá dar um cheiro, voltar, né? Mas é uma coisa, assim, que eu não consigo ficar parada. Se eu tiver que ouvir alguém arrastando, tirando do meu lado e eu ali sentado, aí eu prefiro pegar, deixa que eu levanto, deixa que eu ponho a mão na massa, deixa eu fazer, pra eu não ficar aqui só te vendo, sabe? Então, talvez essa questão da inquietude, talvez... Vamos ver de onde é. Aí se tá no mapa. Sim, existem vários aspectos na numerologia também, a gente consegue entender isso, mas vendo aqui, Marte é a ação, né? E tá em Sagitário. Então, o Sagitário, ele fala... Qual é o símbolo do Sagitário? É a flecha, né? É avante. Então, eu vou além. Eu preciso... Então, tem essa energia. E tu tem poucos planetas retrógrados, né? Então, isso também estar no fluxo, tá fazendo... tu tem, talvez, a sensação de... Eu preciso estar aí junto, até um certo controle, poderíamos dizer, né? Mas é assim que as coisas funcionam, né? Então, colocar essa energia para ti é gratificante.
Tipo, como se ela tivesse que estar à frente dos projetos. Exato. Se colocar à frente. E olha só, antes tu disse assim, gurias, eu fui ouvindo os episódios do podcast, as pessoas chegando e contando seus desafios, e tu disse, nossa, eu tive uma vida tranquila comparado a histórias que eu ouvia. E a Kelly diz assim, tu não tem planetas retrógrados. Não. Porque esses planetas retrógrados, a Kelly já diz assim, ai, mas é que esse planeta retrógrado, ela já olha assim, porque é um desafio. Tá, e teve uma questão, antes, foi num outro programa, que nós estávamos aqui e falando, várias besteirinhas e rindo e tá. E teve uma hora que eu comentei tal coisa, eu não lembro exatamente, mas tu comentaste, isso aí é retrógrado, e aí é a roda de Sansara, tu vai ter que reencarnar não sei quantas vezes. E aí tem essas histórias, assim, da pessoa ter nascido com tal experiência e ela ter que reencarnar tantas vezes para poder ajustar alguma coisa. Eu acredito muito nisso. Depende da crença, Eu também acredito em Tem reencarnação. pessoas e religiões que não acreditam na reencarnação. É Então, muito se de tu cada acreditar, visão. é possível. Né? Eu acredito muito nisso. Tanto é que na numerologia, né, a gente tem ali a falta de alguns números, e aí que falam sobre esses desafios. Na astrologia, nós temos os planetinhas retrógrados. Por exemplo, olha que interessante, gente. A Laura tem Mercúrio astrólogo. Mercúrio retrógrado. Isso aí, tinha me esquecido. Retrógrado. E daí tu tá aqui com a comunicação, que é o planeta da comunicação. Não, mas eu me travo um monte de vezes, né? Além de tudo, eu começo assim, sim, Madonna, não mas consegui. Tu tá entendendo que isso Tá usando a favor. tu tá usando a favor, tu tá fazendo, é um desafio pra ti mesmo, assim, tu tá adiante. Poxa, dizendo, você é da comunicação, tem ela que tem uma fazer TV? Isso, Não, exato. é que gurias, tem uma situação. Alguém tem que fazer, né? Então, assim, tem que ser seja eu. feito. Não, tem que ser feito. Então, se não temos alguém pra fazer, deixa que eu faço de uma vez. Mas, Laura, Entendeu? eu conheço pessoas que têm este planeta retrógrado e não abrem a boca. E o sentimento é de tentar falar, de querer Não falar conseguir isso se e de expressar. não conseguir. Entende a diferença? É isso. Muitas vezes eu percebo a diferença. Por exemplo, existe o desafio contigo que tem Mercúrio retrógrado e com outra pessoa, certo? Quem está aceitando o desafio desse planeta, Liberando o karma, poderia ser. liberando se o fosse karma humano, para né? não vir numa próxima encarnação com uma duplicidade nesse karma, digamos assim. Tu tá fazendo isso acontecer. E conheço pessoas que não fazem isso. Então, pra gente entender Então pouquinho, é difícil. é importante as pessoas, quando fazerem, por exemplo, vou fazer uma terapia, então vou escolher astrologia, numerologia, e eu vou entender alguns karmas. Tentar trabalhar eles para fazer funcionar. Então, no meu caso, é isso. É tentar me comunicar melhor, beleza, sem ter todas Tu essas sabe travas. que tu vai ter as travas, ok? Sim, Vou aceitar normal. elas. Tu vai decidir o que Aceita fazer com ela. isso. Acho que foi E porque vai minha mãe adiante. tantas vezes me fez ler na missa. E tantas que eu travei. Sabe disso? Pensa. É a mãe Laura, certa. Pensa desespero assim, ó, total. quando tu fala sobre a tua mãe pediu pra ler na missa, né? Uhum. Aí tu fez uma pergunta sobre a reencarnação. Depois a Julie vai falar de karma e dharma, que é o estudo forte no yoga. Como fica no olhar da constelação? Né? Então aí, daqui a pouco, né, sem afirmações, porque cada constelação é única, aquilo que vem retrógrado no mapa, aquilo que é um karma, foi um desafio nas gerações anteriores. Então, possivelmente, nos teus antepassados, nos teus ancestrais, houve uma punição, houveram casais que se separaram, filhos que se magoaram através da fala. Até a poda, né, Fer? Até a A poda castração, do... né, cala a pode boca, falar. não pode falar, fica quieto, a tua opinião não me interessa. Isso é feio. Então, cada filho, né, cada ser, nós todos somos filhos de alguém. Tudo aquilo que é retrógrado no mapa, tudo aquilo que é um desafio, é algo que já foi E para os- trás um grande desafio. E os nodos lunares falam muito sobre karmas, né? Onde a gente tem o nosso nodo lunar. E olha que interessante, a Laura tem em peixes.
Então, isso significa o quê? Peixes, né, que a gente falou sobre a espiritualidade, então sobre conhecer o invisível, ir além, né? Onde a gente tem o nosso nódulo lunar é onde nós devemos estar atuando nesta vida. Mas a nossa facilidade é estar no eixo, que aí tu tem Virgem, que fala sobre, se eu vejo isso, eu acredito. O invisível... Seria o oposto do nódulo lunar, tipo a outra ponta. Isso que eu tento trabalhar tanto as terapias, porque eu não vejo muita coisa. E aí eu lembro do tal do oxigênio. Cara, olha. Exato. Eu lembro do tal do oxigênio, foi ótimo. Sim. O dia desse programa foi lindo, né? A pergunta foi... Ficou, né? Tu viu como marcou ela? Sim. Ela falou assim, Fer, e pras pessoas que não acreditam nesse invisível, né? Eu disse, para de respirar, daí não acredita, né? Sim. Porque o ar... Ninguém tá enxergando. Exato. E aí, na numerologia, porque quando tu fez a numerologia, eu não ainda estudava astrologia. Ela tem o 11, que fala da espiritualidade, né? Que nós falamos muito sobre isso. Então, vem a astrologia, que é uma complementação. E a gente percebe que realmente a espiritualidade aqui para esse ser precisa ser trabalhado, eu preciso ver para crer, né? Eu preciso entender, porque para ti o natural fica mais na matéria, é mais fácil, é mais seguro. É uma zona de conforto, né? É uma Com zona certeza. de conforto. Com tanta coisa que eu tenho que fazer por dia, se eu tiver que ficar olhando além do que se vê, é muito trabalho. Não, mas estamos aqui para isso. Mas, né, pra gente continuar o nosso papo, que tá bem bacana, mas eu só preciso mandar um abraço pro pessoal que faz com que esse podcast aconteça, que é a Casa dos Condomínios, o Paulo e a Eli, meninas, né? Mandar um abraço para eles, né, que sempre apoiaram aqui a experiência humana e fizeram com que tanto conteúdo legal chegasse às pessoas. Ao Margusca, o Márcio, Gustavo e Cássio. Pessoal, um abração. Até as meninas falam tanto de vocês aqui. Um dia desses vocês venham nos visitar aqui na Conecta para conhecer o espaço e tudo mais. Bacana, né, gurias? A transportadora V-Express. Então, o Léo e a Angie, né, meninas? Um abração pro pessoal. Daqui um pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre cada patrocinador, né? Mas por enquanto eu só quero mandar um abraço de coração, um agradecimento especial a todos. A Eleven Presentes, a Leia e o Loedir, né? A Sandy e a Gabriela, Micropigmentação, a Sandy e o Márcio. Mozão. Mozão. A Essência da Pele para Fábio, um abração, Fábio. O Pôr do Sol, postinho, como diz a Fer, né? Mas aqui em Nova Prata é o posto da saída de Nova Prata para Nova Bassano. Um abração, pessoal aí que nos apoia aqui também, né? Alçana Sintético, um abraço especial, né, Kelly? Abraço especial, maridão. Isso aí. A loja de ração e produtos pet, Kiaradia, a Camila e a Rossana. E é isso aí. Então, agradecimento especial, pessoal. Um abraço para vocês que nos apoiaram durante esses 3 meses, né, da experiência humana. E agora a gente volta a entender um pouquinho mais. No meu caso, né, eu tô aqui aproveitando e fazendo uma consulta gratuita. Mas entendendo que quem tá em casa, às vezes fica também pensando, mas como? Porque, sério, nesse meio tempo tu falaste de câncer. Por isso que tu tem que me dizer assim, como é que tu lembra? Cara, tu já falou de câncer, já falou de peixes, já falou disso e aquilo. Como é que eu vou lembrar que eu tenho tudo isso no meio da história, né? Isso é legal, porque todos nós temos todos os signos. Todos. Qual é a potência, né? Alguns aspectos maiores, outros menores. E tu sabe que às vezes eu digo bem seguido. Acontece alguma situação e aí eu olho pra ela e digo, amiga, o que é mesmo que eu tenho nesse lugar que tô vivendo isso de novo? E a Kelly, como ela tem essa capacidade de memória e o entendimento e os estudos de caso que ela faz, ela diz, amiga, então, olha só, teu filho assim, tua filha assado, sabe aquele teu posicionamento que eu te falei? Então, é essa fase aqui que tu tá vivendo. Então, ela traz uma leveza pra esses momentos e tu pensa, putz, olha só. E aí ela já vem com uma ferramenta que te facilita a sair dessa situação, a sair de uma melhor forma, né? Sim. A trazer consciência para esse movimento, porque ele vai se repetir. Tá certo. E ouvindo a Julie falando assim, porque às vezes eu me pego, né? Tipo, essa calmaria total. Você pega nervosa,
né? Da onde? Mas enfim. Pega mergulhada na piscina com celular e tudo. Ela chegou dizendo assim, gurias, eu, prof do yoga, tô lá na piscina, dando aguinha pro meu jardim, me desequilibrei e caí na água. Com o celular e tudo. Eu acho que essa talvez seja uma grande explicação pro que é a gente. Eu sempre falo pras gurias, né? O terapeuta é sempre o que mais precisa. Porque se tu perguntar, Laura, pra cada uma de nós, o que nos fez estudar isso é uma dor muito grande. Sabe? O que fez a gente buscar esse recurso. E pra mim, em especial, Fer, foi através da constelação que eu consegui conectar o amor do meu pai. Já tinha tentado N outras coisas, e nem sei se tinha tentado de verdade ou se aquilo me preparou pra encontrar. E aí, quando eu conectei com esse lugar, eu disse, nossa, eu preciso estudar isso. As pessoas precisam saber disso. Então, o que chega para que uma pessoa busque estudar para levar para as outras, chega através dessa dor, de algo que era um sofrimento para mim, e que hoje eu entendo que ter nascido e ter tido essa dinâmica da infância que eu tive, é o que me dá força para viver aqui na Terra. Então, quando eu olho lá pro meu mapa, ou pro que aconteceu com meu papai, com a minha mamãe, com os meus avós, a história deles, é toda a força que eu preciso. E que se eu não tenho consciência, é isso que me faz sofrer. Ao invés de me trazer força, me tira a força. Então, aí eu vou estudar a constelação, vou saber que através dessa ferramenta, a minha jornada fica mais leve. O que é meu mediante isso. Então, fica no meu coração. Eu diria que até uma rebeldia, né? De não aceitar. Ah, é assim porque é assim. Fazer o aquário no meio do céu. Minha astróloga já me explicou. Eu tenho aquário no meio do céu, então eu tô rebelde com isso, eu vou resolver. É isso. Porque seria muito assim mais não me fácil. serve. Olha só, não seria muito mais fácil simplesmente aceitar? Tipo, aconteceu isso. Pois é, porque é assim. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo tendo esse método. Mas é que tu usa a tua história daí, Kelly, nesse momento, quando a gente olha pra isso e diz, é assim, porque na constelação, na verdade, a gente estuda pra olhar pra realidade tal qual ela é. Ok. E não ter um assentimento, uma distorção da realidade. Porque eu posso usar minha história como um sofá e justificar a falência da minha vida. É sobre isso. Pela dinâmica que aconteceu. Assim como eu posso pegar a minha história e usar ela pra ser o sucesso da minha vida. Pra me ejetar do sofá. Mas é complicado, porque pegar e me ejetar do sofá, ter essa vontade, porque tu, por exemplo, eu falo sobre mim, né? Então, toda hora eu penso em formas. E às vezes assim minha cabeça cansa de tanto que eu penso em como sair das situações. Uma ou outra, ou porque hoje eu tenho 3 trabalhos e eu preciso entregar os 3, ou porque eu preciso pagar uma conta, ou porque eu preciso isso, ou porque eu preciso... Então, o tempo inteiro buscando isso cansa a cabeça, cansa tudo. Pede aonde que tu tira força aí. Onde que tira a força? Então olha ali, ó, vamos ver onde tira a força. Porque depois eu quero saber sobre Karma e Dharma, né? Porque daqui um pouco eu quero saber quais são os meus. Ai, eu também. Por quê? O que fala sobre a criatividade? Gêmeos. Gêmeos é o criativo, Gêmeos é ar, Gêmeos é a nossa mente, né? É o que tenta criar situações, a casa 5, pra sair desse movimento. E quando tu fala, isso me cansa, né? Eu não paro de pensar, mas isso me cansa. Eu tenho Quiron aí nessa casa, né? Essa casa da criação. Então, Quiron fala sobre a nossa ferida. Então, por vezes, é muito mais fácil dizer, eu queria deletar isso, não pensar mais em nada. Porque é realmente exaustivo. Então, na verdade, não é um movimento de corpo, né? Mas o de mente, né? Que se torna uma exaustão que reflete no meu físico. E saber que quando a gente se acalma, consegue pensar melhor. Então, é o seguinte, teve um dia que eu olhei pro Fabiano e disse, tu vai precisar me ajudar a resolver isso, porque eu não tô dando conta. Aí eu tava muito nervosa e eu disse, porque isso, até que eu terminei de explicar pra ele, peguei o telefone e liguei e disse, faz isso, que eu acho que vai dar certo. Fabi, não precisa mais, obrigada. Só de ter porque eu não paro de pensar. Mas isso é terapia. Colocando pra fora. Eu tô colocando pra fora pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso resolver isso. Ele explicou. Sim, porque tu tirou da mente. Sim. Porque quando a gente coloca em palavras, a gente limitou.
Por isso que muitas vezes durante a terapia, e depende do tipo da terapia, a gente fala, não fala com as pessoas sobre isso. Espera um tempo. Porque quando a gente começa a falar, a gente limita. E o que acontece? Quando eu consigo falar, eu também limitei. E aí eu dei limite pra minha mente. Tipo, deu. Então tem coisas que não dá pra colocar em palavras. Constelação familiar vai colocar em palavras? Não dá. Porque vai limitar a experiência. Só que tem coisas que precisa que a gente coloque em palavras pra limitar. Porque a mente tá muito maluca. Isso. Dentro da nossa mente pode tudo. Que são os ruídos que a gente fala, né? Essa mente ruidosa, ela fica o tempo todo É que parece que tu tem uma árvore, né? Ali tu tem o caule, né? O tronco que sobe. E aí começa os caulezinhos, assim. Aí começa a surgir ideias de tudo como tu poderia fazer. Faz um monte de ligação. Só que aí tu começa, eu já pensei nisso, isso não daria certo? Pera, não, mas daria. Mas só que eu já pensei nisso e aí eu já excluí essa ideia, daí eu já tô na outra história. E nesse momento, Laura, que tu percebe esse turbilhão, percebe como tu tá respirando. Ah, eu nem tô respirando. Não tá Eu oxigenando. e os cachorros. Não tá oxigenando. Nesse momento é um momento que daí, opa, eu aciono um gatilho e eu vou parar. E eu vou meditar. Eu vou respirar. Às vezes, Julie, como é? Eu vou parar 10 minutos pra respirar. Mas quando tu perceber que essa ferramenta da respiração vai te auxiliar num processo de montar um raciocínio, é o estouro da boiada. Lembra a nossa sessão de renascimento? Eu esqueço da respiração. Lembra a nossa sempre. sessão do renascimento, Laura? Sim. O pessoal aqui da Conecta foi lá e nós fizemos uma... né? Ontem na sessão... purificação, quantas vezes nós respiramos? Isso. O que acontece? Nesse momento, a gente fica no momento presente. E todas as respostas que a gente precisa estão no momento presente. Exato. O passado já foi. O futuro, eu não sei quando vai acontecer. E é por isso talvez da ansiedade. E aí, quando a gente respira, a Júlia usou o termo oxigena, né? Mas a gente expande os nossos alvéolos pulmonares, a gente aumenta o fluxo da troca de oxigênio e gás carbônico e a gente fica na presença. E naquele momento a gente tem a resposta. E o que acontece? Por que Deus faria que a resposta chegasse do outro? É algo que eu gosto sempre de falar lá no Prana, para os nossos alunos, para os clientes, né? Todo o conselho que nós damos ao outro, na verdade, ele é pra gente. Tá aí uma dica, hein, pra quem fala demais. Hashtag Fica a dica. Olha só. Por quê? Porque eu vou dar o conselho pra Laura partindo da minha concepção da realidade. E das tuas experiências. Da minha experiência, de tudo aquilo que eu vivi. Então, eu vou dar um conselho pra ti, partindo do que é verdade pra mim. Deus fez com que as nossas palavras chegassem, a gente pensando que está dando ela para os outros. Que, na verdade, ela é pra gente mesmo. Convido o pessoal aí de casa, e aí vocês, gurias, aqui, nós todas, né? Pensa no último conselho que tu deu pra alguém hoje. Traz ele pra tua consciência. Agora, traz do outro lado um problema que tu tem. Esse conselho que tu deu pro outro te ajuda a resolver esse problema. Foi assim que Deus fez as coisas. Ele se manifesta através de nós o tempo inteiro. Das nossas palavras. Então, se eu tenho um problema, tô precisando de resolver isso, Deus vai mandar alguém pra te fazer uma pergunta. E aí, quando essa pessoa chega, ela pode ser uma pessoa desafiadora. Uma que, às vezes, tu não simpatiza. Eu gosto... Tem um prof meu que fala o cliente presente. É aquele que vai vir te pedir uma coisa, que tu vai dar um conselho, que é o conselho que tu precisa para resolver isso aqui. Então, através das nossas manifestações do conselho para o outro, é exatamente aquilo que a gente precisa para nós. Depois o pessoal pode compartilhar, pode me mandar no WhatsApp, pode escrever aqui embaixo, né, como Fê? foi. Onde 2 ou mais estiverem, Em meu nome, eu estarei. então ele tá no meio de nós. E ele é a manifestação de cada indivíduo um pro outro. Isso é irmandade. Respiraram? O pessoal de casa respirou? Pois é. Eu tô ainda tentando ligar. Por isso, não para, né? Eu já tô pensando em várias situações que a Kelly comentou, já ligando a outras que então comentadas aqui. E a história do Conselho.
E aí a nossa ideia, né, num projeto, quem sabe pro ano que vem, é fazer o Experiência Humana dessa forma, né? Onde a gente possa, sim, trazer histórias, trazer desafios, mas trazer essa parte de, não sei, né, de ajuda, de poder trazer as ferramentas que a gente utiliza na nossa vida em prática. Né? Sim. Então, quem sabe aí o que nos aguarda no Experiência Humana fase 2, será que vai chamar assim? Pois é. E quando a gente pensa, então, sobre todas essas situações, e a gente fala, e antes tu comentaste, Fer, sobre a Júlia comentar um pouquinho sobre karma, dharma, e aí a gente começa a pensar nas experiências como a Kelly comentou. Ela disse, tu tem Mercúrio retrógrado, né, ou enfim, Vênus, ou sei lá, né? Que planeta é esse negócio aí? Vários. Já viu que eu já não lembro mais nenhum, né? Não, mas é o especial. É o pior. Não, é que assim, eles são divididos, né, os planetas. Então, existem os planetas que eles são mais próximos do Sol, né, que seriam da nossa essência, que são os planetas pessoais. E que esses têm um desafio maior, digamos, que seria Marte, Vênus e Mercúrio. Para todas as pessoas? Para todas as pessoas. Então, quem não tem esses planetinhas retrógrados já... Sabia que nós aqui também Gente, eu vou ter fizemos que olhar aula de uma novo. com a outra, tá? Não sei se vocês já de casa perceberam, mas aí uma fala, daí a outra aprende, né? Aí a outra fala, Meu daí Deus, a a gente Kelly fica veio esses dias com ouvindo. material pra me montar pra ela de Sol e Lua e os espermatozoides, que são os raios do Sol atravessando a Lua e parte- fecundando a vida na Terra. Isso essa- pra mim fez assim, ó. Vocês estão assistindo Vai fazer uma aquele ligação, desenho né? dos Beatles, que tem o solzinho cheio de... É lindo. Já assisti também. Não assisti esse. E aí, esses planetas pessoais, né, mais próximos da nossa essência, então o desafio, ele é um pouquinho mais acentuado. Então, para todas as pessoas, para todas as experiências humanas, aonde tiver o Mercúrio, O Vênus e Aham. Marte, é um desafio. retrógrado, é mais desafiador. Eu tenho Muito qual? bem. Mercúrio, Ah, tá, o Mercúrio. Que é a comunicação. Que é o pior. rege Que é a a comunicação. comunicação. Que é mais Aham. mental, né? Sim. É mental, porque rege Gêmeos, é ar. Então, que também é o regente desse ano, né? Então, as pessoas... Esse ano que já tá terminando que ou já esse ano tá que tá terminando, chegando? 2022. Então, o que acontece? Eu ouço muitos relatos. Nossa, eu tô num esquecimento total, eu não era assim. Nossa, eu tô perdido, Verdade eu isso. tô aéreo, não tô conseguindo me concentrar. Sem foco. Sem foco, né? Ainda bem que o meu celular não caiu na piscina? piscina, Foi um porque assunto. eu ponho muitos lembretes pra poder lembrar do que eu tenho que fazer. Mas esse ano ficou mais acentuado Sim, isso. sim, não, eu nunca precisei. Isso é fazer Mercúrio. Isso é O Mercúrio. pessoal tá achando que é Covid. Reflexo do Covid. E Covid pode ser Mercúrio também, mas saber, né? Vai Separar, saber qual é o né? funcionamento do Covid aí. É. Qual é o mapa do E Covid? também essa interação que a gente tem de, tá, mas isso é fake, isso não é. Isso tá certo, isso tá errado. Não, mas eu aprendi que isso era certo, mas agora estão dizendo que é errado. Mas isso é uma coisa e A outra. vida da rede social, será que é verdade? Será que não é? né? Então, esse Deus, né? Porque os planetas são ditos como deuses na mitologia grega, ele rege o comércio, as transações comerciais, diz também A venda, então, né? a venda, a comunicação. falar é uma venda, né? Isso. Os ladrões. Eu não queria usar outra palavra, mas ele também... Os malandros. Essa malandragem, sabe? De passar a perna, de ter vantagem. Então, esse ano, eu queria adentrar muito esse assunto, mas, né? Vamos ter que Eu vou deixar fingir que eu quieto. não entendi. Só pra ter outro programa. A Laura me entendeu, né, Laura? É sobre isso, né? Então, o que acontece? A gente tá muito perdido, ou então por isso que é tão importante a respiração que foi falado, né? Esse pé no chão, centralizar, pensar, viver o hoje, né? Cuidar com toda a energia que chega até nós, com toda a informação que chega até nós, porque isso também deixa a gente, ó, piradinho, né? sim. Então, tá. Qual é a minha vida? Porque senão eu também vou pegando energia do outro, sabe? O que tá acontecendo no país, tudo isso, Vai né? acumulando ali. Vai abastecendo mais o Bom. mental. O pessoal tá respirando, né? Agora pro pessoal respirar um pouquinho, respira.
Enquanto eu vou agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Meninas, respirem um pouquinho. Obrigada. Então vamos lá. A Eleven Presentes. Então, lembrando que muitas coisinhas especiais vocês encontram lá na Eleven. Inclusive, essa imagem eu achei linda, gente. Pelo amor de Deus, pra quem tá faltando mais pertinho da a imagem câmera legal aí, pro pinheiro de Natal, né? Não, parece de Vamos ver borracha. aqui. E é de borracha. É, Pode cair então, no chão. Crianças, gatos, né? Gatos, verdade. Eu sei que eles se penduram geralmente na árvore de Natal e tudo mais. Nossa, é linda essa imagem. Então, você encontra lá na Eleven Presentes. A Sândia Gabriela, micropigmentação, especialista master com mais de 5.000 procedimentos realizados. Micropigmentação tem nome, Sândia Gabriela. Siga nas redes, @Sândia Gabriela Micro ou pelo WhatsApp 54999063836. Essência da pele, o seu rosto merece cuidados especiais. O posto Pôr do Sol, você abastece, troca o óleo, toma um café e aproveita a promoção Sexta Aditivada. Toda sexta você abastece seu carro por menos. Ai, isso tá valendo, né? Porque ultimamente a gasolina. Alçana Sintético, o seu futebol mais profissional. Então marca o seu horário, né, Kelly? O pessoal lá de Vera conhece bem. E agora, final do ano, alugando espaço para eventos, confraternizações também. Lugar lindo aproveitando, lá. e todo mundo nessa época corre mesmo, porque é grupinho. E é um lugar muito bonito também, cheio de árvore. Festa da firma, legal. natureza. Ó, a festa da firma, verdade. Loja de ração e produtos pet Chiaradia, há 38 anos, oferecendo o melhor para os nossos pets. Em Veranópolis, com atendimento para toda a região. Então, pessoal, Nova Prata e região, aproveita e também chama o pessoal lá do Pet Chiaradia. Casa dos Condomínios, soluções em limpezas domésticas, automotiva e industrial. Estamos à disposição no centro de Veranópolis. Então, também Casa dos Condomínios. Margusca, especializado na produção de nécessaire, mochilas, sacolas na linha escolar, esportiva e de viagens personalizadas. Toda a linha Margusca você encontra em margusca.com.br. Isso aí. Transportadora V Express, a entrega que você precisa no tempo que você espera. Faça o seu orçamento. E é isso aí. Voltamos, meninas. Ok. Respiraram. Acho que deu tempo de respirar porque eu me enrolei tanto. Mas é que agora tu já sabe Sim, que é o Mercúrio. Aí, tudo bem. E aí já Aí ficou fica mais no leve. conforto. Mas vai dizer que não fica mais leve. Quando eu sei que existe algo desafiador, que não é por isso ou por aquilo, mas que é algo maior. Tu sabe quando a Fê fala isso? Teve um ano que eu não lembro, agora são 2 atrás ou 3 atrás, enfim. Eu tava num ano 6. E eu não sabia que eu tava num ano 6, nem sabia o que era esse negócio. E eu cheguei no Prana e eu tava, assim, numa bad daquelas. E aí eu desabafando terapeuticamente com a minha amiga, né? E ela disse, amiga, deixa eu só ver uma coisa. Daí ela começou a botar os numerinhos lá. Mas amiga, tu tá no ano 6. E aí ela veio me relatando essas sombras do ano 6. E conforme ela ia falando, a minha mochila ia ficando leve, sabe? Poxa, era o processo que eu tava passando aquele ano. E eu precisava dar bons olhos àquilo. Olhar com amor. Bem agora a resposta do Karma e Dharma. Exatamente. É isso aí. Né? Exatamente. Então vamos olhar com Porque o que amor pra acontece? isso. O karma, vamos lá. O karma é a forma com que nós chegamos na Terra. É uma condição humana ter karma. As questões que nos acontecem aqui na Terra, a gente tem a mania de dizer, meu Deus do céu, isso é um karma na minha vida. Ou uma pessoa, né? Essa criatura É um Que não karma pra consegue mim. resolver. Exato, porque inosou tanto aquela situação, enfim, que não consegue ver saída naquilo. E muitas vezes a gente usa isso como desculpa da vida, como ter um comportamento em casa, e, eu sou assim porque foi assim que eu fui educado e eu vou seguir esse legado. Mesmo sabendo que Ou, poderia ser ou diferente. então, Exato. também tendo a escolha de, por exemplo, nos relacionamentos, casamento, eu vou me separar achando que vai solucionar. Exato. Que é um grande erro, As pessoas né? não se dão conta que elas, as pessoas, nós, seres humanos, tá? Não estou me excluindo, nós, seres humanos, muitas vezes a gente quer se separar do conflito e não da pessoa. Exato, exato. Pra não viver mais aquela situação. A gente quer se separar da forma que vive e não da pessoa. E aí conseguir perceber assim, ok, eu quero me separar da vida
que briga, que não se respeita, que não faz amor, que não olha juntos pro mesmo lugar. E às vezes nós não quer separar da pessoa, mas sim da forma que tá levando a vida. Exatamente. Eu já ouvi... E aí isso fica karma explícito, né? Exato. Eu já ouvi em consultório, né? Quando eu fiz a seguinte pergunta pra pessoa. Mas então a solução foi a separação. E ela me respondeu assim, tu tá dizendo então que não foi uma boa opção. Tentando explicar que não adianta a gente pensar que resolveu porque se separou da pessoa. Porque aquele conflito... Não se separou do comportamento. É um comportamento. Ele é pessoal. E aí Ele eu vou se me relacionar repete. com outra pessoa. E essa é a roda de Sansara. Essa é a roda de Sansara, porque daí a repetição de comportamentos. Daí eu vou escolher, já ouvi aquela expressão, a pessoa tem o dedo podre. Tá Dedo sempre podre escolhendo, sistêmico, a gente fala nas constelações. tá sempre escolhendo os parceiros parecidos. Por quê? Né? Porque aquela situação, a pessoa, ela tem que viver, ela tem que aprender com aquilo. Então os desafios, as partes dolorosas que nós vivemos, elas são extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual, né? A evolução do nosso espírito, da nossa alma, Da enfim. consciência. Porque senão a gente vem para cá com qual objetivo, gente? Exatamente. O que a gente leva daqui a não ser as experiências? E o quanto daí a gente vive esse karma, as manifestações acontecem, só que a gente não tem olhos para enxergar isso. A gente não consegue ver que aquilo faz parte de um processo evolutivo. E aí a pessoa se deu conta. Ah, ok. Ai, se repetiu nesse período. Ai, se repetiu de novo. Ai, meu Deus, eu tenho o dedo podre. Aí começa a fazer uma análise, a fazer um acompanhamento terapêutico, enfim, usar a ferramenta que vier, né, naquele momento. E aí, como que isso se transforma em um Dharma? Né? Porque o Dharma, não que ele seria o oposto disso, mas o Dharma seria a evolução do karma, né? Então eu pego isso que me trouxe sofrimento, porque ostra feliz não dá pérola. A gente precisa viver o karma. A gente precisa sentir o karma nos nossos poros. E quando a gente dá intensidade e lugar pro karma, o Dharma é Uma consequência. e é a explosão da consciência. Porque tu faz disso algo bom. Tu te liberta. Sim. Isso. É como se a nossa consciência fosse em várias camadas. Nós temos infinitas camadas. Então, eu tenho a consciência dessa camada, ok? Eu faço um movimento de expansão, eu me dei conta de algo, essa camada se abre, mas eu tenho outra embaixo. Sim, vem o próximo desafio. Vem o próximo. E Não, é enquanto por isso que eu estivermos tenho- vivos. Tá, então agora escuta. Porque eu tenho um receio muito grande. Que eu digo assim, cara, isso tá bom, isso tá bom, isso tá bom. Se alinhasse isso, cara, seria fora do controle. De bom, né? Só que aí eu tenho medo. Porque se alinha isso e desalinha alguma outra coisa, daí eu digo, não, tá tão bom. Nem vou mexer. Deixa eu essa nem- parte que talvez não me incomoda tanto, desalinhada, pra não desequilibrar Só que se alguma pra outra essa coisa. É experiência... uma crença de que não pode Se- dar tudo bem, né? Exatamente. Só que se pra E essa... pode estar tudo bem, O que é tudo bem pra ti? Define tudo bem. tranquila. Lembra que a tranquilidade não é fora. É dentro. É dentro. Não, porque pensa comigo. Cara, tu tá alinhado isso, tá alinhado aquilo, tá alinhado aquele outro. Pá, aqui tá desalinhado. Se desse só pra dar uma base bacana aqui, viveria assim, dormiria mais tranquila, poderia... São Nossos nossos sei lá, desafios. Mas daí um tu vai pro tempinho mais próximo livre. degrau. E no São seu os nossos próximo desafios que degrau, fazem a gente é, levantar vai da cama. ter. É e outra aí coisa. que me dá medo. A gente Sim, vive, a gente tem medo de evoluir. a gente vive, Porque no lugar que a gente tá, a gente conhece como é. Eu sei que não se vibra medo, mas o problema é que vibra. mas a gente vive Medo num faz vibra, planeta sim. dual. A gente vive num planeta dual. Então tem que ter as duas polaridades. Pra mim é isso. E é necessário. É necessário. O positivo, mas o negativo, ela também precisa estar ali pra... Funcionar pra rodar a energia. É porque daí tem uma outra situação que eu já ouvi e chegou a me assustar. Disseram que é aqui que a gente vive o céu e o inferno. É, Depois o karma. disso- A lei do karma é aqui. Ela é na matéria, né? Exato. Então, assim, tu faz o teu céu, tu faz o teu inferno. Uma decisão. Escolha. É interno. Exato. E aí tu diz, não, é aqui que a gente paga. Não, mas eu nem quero morrer, porque é bom. Então, quer dizer, Só dá pra aceitar a morte depois que a gente aceita a vida, né? Se eu não aceito a morte é porque eu ainda nem aceitei a vida. Porque a morte
ela está a serviço da vida. Se a gente nasce, se tem uma coisa que nós temos certeza, é que a gente vai morrer. É a consequência. Só que como é desconhecido, Então, a gente fica assim, não, nem vamos falar de morte, não. olha só, pensem no seguinte, olha como isso pra mim é fascinante. A nossa personalidade é tudo aquilo que a gente precisou desenvolver para se sentir amado. A nossa personalidade é tudo que a gente precisou desenvolver para ser visto pelos nossos pais. Ok. Então, a nossa personalidade é a formação do nosso ego. Aí a gente vai formando essa personalidade até os meados dos nossos 7 anos. E aí depois a gente cresce com esse ego cheio de certo, de errado, de bom e de ruim. E isso vai se tornando para nós aquilo que nos afasta mais da nossa essência. E a gente cresce e precisa expandir a nossa consciência sobre certo e errado, bom ou ruim. Quando tu me falou assim antes, a gente vai ter o desafio, mas daí se fica tudo certinho, vai desalinhar outro e aí me dá medo. Tudo aquilo que é desafiador para nós, tudo aquilo que não está bom, é onde a gente mais vai se desenvolver. Porque se nós tivéssemos uma vida perfeita, a gente não levantaria da cama. Tudo aquilo que é desafiador para mim é o que vai me fazer estudar, trabalhar, desenvolver um dom, distribuir isso para os outros. Exercer a missão. Exercer a nossa missão. Deus escreve certo por linhas tortas. Perfeitos são os mortos, porque o que está vivo muda. A nossa busca por esse diferente, por viver uma vida melhor, é o que faz a gente levantar. Senão a gente não ia fazer um podcast, a gente não ia dar um jeito de pintar a casa, conseguir receber mais dinheiro para comprar uma casa melhor, para dar um estudo melhor para os descendentes. Fê, então, Esse é um desafio. Fê, então personalidade é tudo aquilo que a gente não é. É tudo que a gente desenvolveu para se sentir visto e amado. Não é a origem. Mas que a gente precisa. Porque a gente não tem consciência. Como era pra ti quando tinha 3 meses de idade? Mas isso, a gente não acessa esse lugar. Claro. mas isso são em todos os casos. Sim, porque a nossa personalidade. Quem tem todas as pessoas encarnadas tem ego. Sim? Sim, pela lei do karma, sim. E aí muitas pessoas defendem o quê? Controlar as emoções. Destruir o ego. Se afastar do ego. Gente, isso é uma exclusão. Se Deus nos deu a raiva, é pra gente viver ela tá a serviço. Bom, ser cruel é outra coisa. Se Deus nos dá um ego, é porque Ele está a serviço do nosso espírito, da nossa alma, do que a gente veio fazer aqui. Então, através do orgulho, da ira, da inveja que Ele nos deu, para que a gente use a nosso favor e não contra nós. Nós, indivíduo, eu comigo mesmo e contra a minha própria espécie. Bom, agora quando eu olho pro outro e digo, nossa, olha, essa pessoa fez uma coisa incrível, essa pessoa comprou um carro melhor, então eu também vou me manifestar. Eu vou manifestar isso na minha vida, eu também vou lutar para ter algo melhor, eu também posso. E não que o outro perca, que o outro não tenha, mas que eu possa usar essa inveja a meu favor. Senão Deus, assim como eu acredito, lembrando que não é uma verdade absoluta, é a minha forma de ver a vida, Deus nos dá isso para que a gente use a nosso favor. Sim, porque a inveja também vai ter a sua luz e Tá a a sua serviço sombra. da vida. O medo tá a serviço da vida. Se eu não tivesse medo, pensa aí quem tá em casa agora e nós aqui nessa mesa, gurias. Meu Deus. Todas as vezes em que tu colocou a tua vida em risco. Seja a forma que tu dirige, a forma que tu come, porque tem gente que se mata comendo. Né? Muitas mata pessoas se bebendo. matam comendo, se matam bebendo, fumando, nos vícios, dirigindo em alta velocidade, dormindo mal. Se não tivesse o medo nos protege. O medo está a serviço da vida. Agora, bom, eu vou usar o meu medo contra mim? Aí é outra coisa. Quando eu começo a perceber as minhas crenças, o que é um desafio para mim, posso começar a fazer isso a meu favor. E não mais contra mim. Olha só. Sim. Ah, bacana. E assim a gente consegue aos pouquinhos ir mudando o pensamento, né? Passo a passo. Assim deixar de um pouquinho mais formiguinha. leve. Isso aí. Gostaria de agradecer novamente aos patrocinadores do podcast A Experiência Humana, a Eleven Presentes, a Sândia Gabriela Micropigmentação, a Essência da Pele, ao Poço Pôr do Sol, ao Sana Sintético
É Sana ou Sana? Como tu quiser, mas eu chamo de Sana. O pessoal chama de Sana. É o Sana O pessoal sintético. chama de Sana. Então é assim, ó. Tá, É o que dá na vontade. É o que tá na vontade. Então, o Sana Sintético, a loja de ração e produtos pet Chiaradia, a Casa dos Condomínios, a Margusca e a transportadora V-Express. E agora, vamos deixar um espaço para as meninas falarem um pouquinho do que foi a experiência humana para vocês. Porque vocês receberam pessoas que tiveram experiências diferentes aqui. Que elas vieram falar sobre elas e elas também tiveram uma experiência em estar aqui e se colocar nessa nova experiência para elas. Mas como foi para cada uma de vocês? Porque quando vocês vinham para algo a mais, a gente falava sobre numerologia, astrologia, a gente falava sobre constelação, questão sistêmica, a gente falava sobre yoga, falava sobre respiração, diversas situações. Mas agora, vocês viram experiências e vocês também vivenciaram uma de receber essas pessoas. Como é que foi pra vocês? Fer, vou começar contigo, já que tu fala mais. Com certeza, já que tu não tem... no 3. No dia 3, aliás. Viu? Isso aí. Isso é um bullying terapêutico. Bullying terapêutico. E aí, já que foi dia 3, fala tu, né? Eu já aceitei, Laura. Sim. É isso. Sim, eu nasci mesmo. Já Aí fiz diz isso um um Dharma. Pronto, já Ainda que tu Dharma. não tenha o Vênus, o Mercúrio, alguma coisa retrógrada. Pra mim foi bem desafiante o sentido desse movimento, é comercial, aí precisa falar do patrocinador. Foi um desafio, Uhum. porque é uma postura é muito confortável pra mim, Fernanda, a Laura me perguntar, né? Eu tive a oportunidade, fui convite, um beijo pra Rosângela, a Rô, que me convidou pro dela. Tô ali sentadinha, pra mim, de todos os Baita podcasts programa. que eu gostei, foi o da Rô. Porque dela me entrevistou e eu falei, ficou mais leve pra mim, né? Sim. Porque esse lugar de a pessoa me perguntar é mais fácil. Agora eu conduzir, cuidar o horário, né? O Jeff ligava a luzinha, e aí precisava falar, ver se tava bem no cenário. Então foi bem desafiador pra mim. Foi... Agora, o convidado, né, ter falado pro pessoal nos apoiar também foi bem tranquilo, né? Porque daí falar é tranquilo. E perguntar para os convidados, porque talvez até aquele receio de perguntar mais do que eles poderiam responder. E esse lugar de, por exemplo, mas eu vou fazer uma pergunta, mas que lugar é esse da pergunta, né? Porque eu, Fernanda, como terapeuta, muitas vezes ouço mais a pessoa, né? E as perguntas que eu faço, elas são bem profundas, terapêuticas, né? Cirúrgicas. E aí aqui precisava fazer de outro lugar. Então foi um desafio. E me senti assim, uau, logo no início eu dizia, meu Deus, será que dá pra continuar com isso aqui com o pessoal, né? Como é que tá? E aí agora já foi ficando mais leve. E hoje que tu assume... E no dia que a Juju veio, Ana Júlia, Sim. também, né? A gente ficou num lugar tipo, que bom, a Juju vai falar dos patrões. Daí ficava lá pelo telefone, tal e tal e tal. E dizia, olha como elas fazem direitinho, né? Agora tu falando do pessoal, a loja, né? E a gente fica num lugar bem mais confortável. Então foi bom também pra mim encontrar que o lugar mais confortável é ficar a serviço das perguntas. E pensando um pouquinho na questão sistêmica, Fer, ouvir as pessoas, ver elas falando sobre elas, gerava algum conflito na tua cabeça pensando sistemicamente? Se bem que não existe conflitos quando a gente fala sobre entender toda a situação e não julgar, né? Mas assim, quando tu ouvia que as pessoas colocavam as suas experiências, fazia os joguinhos na tua cabeça? Sim, e o que acontece? Como eu falei bem no início, aquilo que é oculto, aquilo que é invisível, não é algo para ser exposto. Né? Então, várias vezes aqui, fiquei no lugar de tô recebendo um Entender convidado. a situação. E aqui não é um lugar onde eu vou falar, nossa, olha para esse aborto. Nossa, olha para essa dinâmica de exclusão. Aqui não era o lugar. Então, foi bem desafiador para mim. Tá, e agora? O que eu falo? Em que lugar eu vou? Vamos abrir uma constelação agora. Sim, porque muitas vezes teve fluxo. Tinha fluxo aqui pra gente falar sobre algo muito profundo, mas que não era o momento adequado. Então foi bem desafiador. Esse discernimento do que ia acontecer e do que não ia. Então penso que me conheci um pouquinho mais aqui. E tu sabe que quando tu falou, Fer, sobre tem que olhar pra esse aborto, tem que olhar pra o que tu tá negando, ou tem que... Porque, para quem nunca fez uma constelação, abre muito esse campo, né, de enxergar coisas que não estão aos nossos olhos todo dia. Não é aquilo,
poxa, como assim? Não tem consciência, né? Como um irmão a mais, como alguém, né, na minha... Então, é bem interessante se alguém aí se sentir chamado em fazer uma constelação, saber que é bem profundo realmente. Porque o que acontece, muitas vezes o nosso consciente, né, fala, por exemplo, sim, nós somos em tantos irmãos, minha mãe teve 3 abortos. Não conta aqueles abortos. Sabe que houveram, mas não conta. Então, incluir isso é a grande sacada, né? Então, chega lá para uma constelação, por exemplo, uma pessoa que chegou e me disse assim, Fer, eu vim constelar porque eu não consigo engravidar. Meu sonho é ser mãe. Aí, no decorrer da constelação, assim, é que eu já tive 3 abortos. Então, como assim? Já engravidou? Mãe de 3. Já tem 3 filhos. Já tem 3 almas vindas pra Terra através do teu ventre. Mesmo que seja pra ficar um dia. 1 hora. Né? Então a gente conta entre os vivos e os mortos. Mas muitas vezes não percebe que tá excluindo aquele filho. Quantos filhos tu tem? A pessoa diz um número. E exclui os abortos. E aí, várias vezes acontece, isso não só aqui no programa, né? Mas está em algum lugar e a pessoa diz assim, essa aqui é minha amiga que é como uma irmã. E aí tu... né? Porque não se chama assim. A pessoa não tá me perguntando, eu não vou sair por aí salvando o mundo. E o lugar de Salvador é um lugar pesado, né? Muitos salvadores adoecem, acabam manifestando muita coisa, carregando o que não é seu, porque a gente acaba interferindo o limite do outro. Porque se amanhã essa amizade que chamou de irmã vai ter uma briga como um irmão, não vai retomar porque não são irmãos. O vínculo e a intimidade são diferentes. Né? Então, isso acontece diariamente. As pessoas me dizem, com quem ficam os teus filhos, né? Daí eu digo, eu tenho a minha sogra, né? Um abraço pra Dona Neu, que é como uma sogra pra mim. Ponto. Porque isso eu lembrei, a Fer falava, né? Muito sobre essa história de mãe é mãe, sogra é sogra, né? E tudo certo. Não pode ser minha mãe, senão eu tô dormindo com meu irmão, né? E aí o negócio já não funciona de acordo. Isso aí. Não, mas bacana. Julie, pra ti, a experiência humana, como é que foi? Não foi diferente pra Fer. Claro que ela tem um 13, isso facilita muitas coisas. Mas, enfim, o que facilita ela não me facilita, né? Porque também sempre foi desafio a questão de vir no programa. Né? Então, e eu gosto muito disso na Fer e agradeço muito ser da equipe dela, não só pelo fato de semana, mas de uma equipe de trabalho, né? Porque a Fer tá sempre dando aquele empurrãozinho, diz, vai fazer isso, ela foi, né? querida, o empurrãozinho, Kelly. Seu beleza do trabalho. Fique ali na frente, mas ela mas vai. A Fer sabe? Assim, então, a Fer também conhece muitos dos meus desafios e estar aqui na TV, estar na Conecta, conduzir um podcast é desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, é um sonho realizado, sabe? E quando eu olho um microfone, principalmente nessa posição que ele tá, eu me lembro quando eu era criança e eu adorava ir na Rádio Veranense ver a minha Dinda trabalhar. E eu sabia o quanto no passado da minha mãe ela amava aquilo, né? Amava os discos, amava as músicas. Então isso me remete muito às minhas mulheres, essas que habitam em mim, né? E saber que eu tô nesse lugar também pelo amor delas. Então é muito satisfatório estar aqui. Amo cada pessoa que veio, porque eu consigo ver na experiência das pessoas que a gente conversou as minhas experiências, né? Ou como se chocavam as coisas, né? E muitas palavras que foram ditas casavam na verdade do meu coração. Muitas vezes eu vivi aquele desafio também. E esse é o maior benefício, né? Porque, claro, a gente levou terapia para casa das pessoas, mas também se torna terapia para nós que estamos aqui conduzindo, né? Então, é com imensa satisfação que foram feitos esses programas. E de sempre, eu lembro, todas falam, mas de sempre eu lembro da Julie falando, respira... Né? Quando o negócio enverga, respira, fica retinha, coloca os pés no chão, senta, né? Porque é aquela história. Teve gente que se emocionou. Teve gente, então, e nós, assim, né? Várias vezes aqui. Porque assim, a emoção ela vem com. Né? Então,
respira. Ela é autêntica, né? Sim. Assim como um suor, assim como um espirro, uma gargalhada. Sim. É das vísceras que vem isso, né? Então, Sim. quando a gente se identifica com a pessoa, com a história da pessoa, tá falando da nossa também, né? E essa é a experiência humana. Todos nós vivemos uma experiência. Uhum. E lembrando que a Julie saca dos Paranauê, né? Então, se tu precisa né? Xamanismo é comigo mesmo. Brincadeiras à Conversa com as parte. ervas. É isso aí, é muito legal tudo isso. E as meninas tiveram essa semana até uma limpeza energética lá que eu achei bem bacana o jeito, até o convite que vocês fizeram. Nas redes sociais tem, então entra lá, Prana Energia Vital, que vocês vão ver o que foi e provavelmente elas vão anunciar novas. Final do ano né? vai ter uma antes do final que eu do achei ano. bem bacana, assim, até a forma como vocês colocaram o convite, assim, eu achei, isso chamou muita atenção. E o fato é que as pessoas imaginam que esses Paranauê, às vezes, é baixar negócio, isso, aquilo. Não, na realidade, tu entra de uma forma e tu sai assim, respirando, assim, com mais leveza e liberando, né? Liberando algumas energias que a gente quer sustentar e que muitas vezes não tem necessidade. E né? o quanto nos fica sanado, fica curado ou fica leve a gente perceber que esse contato com a nossa origem, aquilo que é originário a nós, né? Então o contato com a terra, o contato com os elementos, com as plantas, com os minerais, enfim, todos os reinos, o quanto é verdade em nós. Sim. Porque a gente pode tocar aqui um tambor, tum, tum. O coração já bate diferente, porque já chama essa ancestralidade em nós, porque tá na veia, tá em nós. Então é todo esse contato e eu amo de faz paixão. uma condução extremamente amorosa. Eu sou não, suspeita é que ela em falar né? também, né? Muito. Dá pra sentir muito. falando assim. Ah, mas eu também fico brava, também acontece Sim, um monte de coisa. né? Mas é bem Também Mas tem técnicas de respiração e a gente tenta botar em prática quando lembra de botar em prática. É isso aí. É humana e sabe que vai dar aquelas escorregadinhas básicas e já é, né? Tu sabe que esses dias eu levei a Bela no dentista e eu disse, filha, então, arrancar dente é isso aí, né? Vai acontecer assim, assim, assim. Fiz o planejamento com ela. Só que, filha, você tem muitas ferramentas. E uma delas é a respiração. E nós vamos fazer essa respiração juntas na cadeira da dentista. Então, você vai passar por isso com o seu corpo, mas a mamãe tá do seu lado. E nós vamos juntas respirar. E foi fantástico. Daí eu digo, ai, gente, como foi bom estudar a respiração. Eu falei pra ela, Bela, como foi tirar o dente? Tranquilo, tia Fefe, nem doeu porque eu respirei. Então é usar essas ferramentas, porque não adianta, Laura, a gente estudar e reter. Sim. Reter o conhecimento. Eu fiz iniciação Reiki e não aplico. Fiz e não passo adiante. Porque o conhecimento, ele é nessa era, né, amiga? Então, que a gente possa espalhar essas sementes. Maravilha. Ótimo, Julie. E Kelly, então, falando do meu Plutão retrógrado, Mercúrio, Saturno, Vênus, Marte e Mercury, Dobias, Vendre. Mercoledì, Vênus. é isso aí, Laura. Falando, então, como é que foi ver todas as pessoas desta forma, porque a coisa mais legal que eu achava era quando ela iniciava, né? Então, com Vênus em tal, Sol, assim, Aquário, ascendente, isso é em massa. Aquário, Isso. Lua, Laura, a gente não viu tua Lua, meu então fala aí. Ai, as assim a gente vai emoções deixar? dessa Eu sou mulher. Aquário, mas Aquário... Tá, e vamos lá com Vamos ver qual Aquário. que é a Lua, deixa eu ver aqui. Em Leão. Leão? Casada com Leonino, né? Sim, casada com Leonino. Não entendi nada, então vamos continuar, né? Ok, fica para um próximo, né? Porque agora a gente já tá finalizando. São muitos e tal. rugidos lá em casa. Ai. Pra mim, resumindo, é sempre um desafio, né? É sempre. Vim aqui falar e tal. É sempre um desafio. Eu Pergunta tenho se ela tem... Mercúrio retrógrado. Não. Não tem. Mas eu tenho Quirón na casa 11, né? Tenho ascendente em Gêmeos. Então, é um desafio pra mim me colocar com mais pessoas. Eu sou mais retida, né? Eu faço as minhas conexões, mas eu comigo mesma. Então, isso é mais leve pra mim. Eu sempre digo, eu sou antissocial. Depois que eu tô, vai vai. fluindo. Sim. Mas eu gosto mais de
poucos. Mas aí o meu empurrãozinho, né? E tu gosta Daí- do anonimato também, né, amiga? Daí eu faço parcerias com quem? Com as Quem pessoas. gosta de uma rede social. Das pessoas nascem sob a lei do trabalho. As minhas parcerias são todas desafiadoras. Isso eu posso dizer. Isso assim, ó. Até eu, amiga. Até tu, né? Toma, querida, só pra mim. Todo mundo, né? Claro, tem a sua parte luz, mas é a sua parte sombra também. Como pra vocês deve ser, né? Então, isso é algo natural. Por isso que cada vez mais eu quero estudar, eu quero entender, porque senão acredito que me revoltaria, como já aconteceu muitas vezes, né? O desafio de ter que estar estudando foi por um motivo muito doloroso, desafiador, e que me moveu para esse mundo de entendimento, né? E eu sempre digo, o que me mantém nos estudos são as parcerias. Extremamente desafiadoras. Em família, em trabalho, outro trabalho, né? Tu entendeu? Trabalho, Entendeu gostei isso, da Laura? mão. Outro trabalho. Né? As pessoas corpo que fala, se, né, que gente? se estendem, Eu né? cheguei, olha, o pessoal da Conecta nos convidou, né? Nós, cara é eu, assim, mais ó. alguém. Eu vou filmar a próxima vez a cara da Kelly. E a tua não. Não, minha não. tranquila. O pessoal da Conecta nos ligou e tal, oferecendo para que a gente tenha um programa nosso, né? Já que a gente vai lá com a Laura e aí ter... Elas só me olharam e tu disse o que? Eu disse, sim, né? Nós vamos, né, Eu gurias? imagino o olhar da Kelly. É tipo assim, Aham. só dá aquela Não, afinada no olhar eu assim, fico super ó. feliz, porque eu sou muito Só ingênua. faltou a língua. Eu sou muito ingênua. Eu fico muito feliz de Fer te convidaram. Cara, que show! Vai, vai! vai. Não, nós. Te dou até carona. Não, Fer, te convidaram. Eu sei, entendeu? Ela não mente, mas ela aumenta, ela estende. Imagina, escorpiano é exagerado, Laura. Não, eu sei que escorpiano gosta de outras coisas. Isso me marcou profundamente. As outras coisas é Isso aquelas é- que fazem pi. Isso aí é horóscopo, entendeu? Tu viu? Tudo certo. Então, acaba que a Fer nasceu sobre a lei do trabalho, né? Então, o que ela faz? Aos seus... Quem tá ao redor Óbvio. tem que estar Se trabalhando. mexe. Né? Sou casada com quem nasceu sobre a lei do trabalho. Eu pergunto, Beijo, Sana. Senhor, Como diria, Eu é não- nóis. Senhor, eu não entendi o recado com uma pessoa só. Senhor, Eu o que preciso que é Eu isso? ainda não faz. aprendi, então tá vindo dobrado. Entende? Mas tudo bem. Mas desafiador, sim. Pra ver, ouvindo a Kelly, como é natural isso pra todo mundo. Pra todo Porque mundo. assim, ela fala de um jeito que todo mundo sabe que ela fez vários pis aqui que a gente teve que cortar, né? Porque tipo assim, Eu cara, nem xinguei é a ninguém. realidade. Saiu Não, barato? Saiu barato. Não é? Filha da... Né? É. Como é que a Mas Duda no falou antes? atendimento da Kelly, escreve Fila aí. da pizza? Escreve aí o pessoal que já foi atendido pela Kelly no consultório. É soco Só na tapão. mesa, filho da, nanana, pi, Porque isso popopó. aqui tu tem que ver que é uma né? Isso. O atendimento com a Kelly é super incrível. É bem tranquilo. É a mas realidade. Parece aspectozinho, uma é foice. a realidade. Foice. É uma foice junto. É a realidade. Não, mas ou um tridente. mas tu vê, né, que como assim, a gente falou desde o início que vocês buscam terapias tanto quanto a gente, que não entende muito, mas, né, vê os Todos caminhos os aí, dias. né, então deu vontade às vezes de largar tudo pro alto, não é só com a gente, é com quem faz terapia também. Então, que bacana poder entender e dizer, não, tá tudo bem, calma aí, Estamos não é encarnados único. e temos Não é desafios, né? único. Muitos. E falando das parcerias com os filhos, né? Então, tendo essas ferramentas, eu também consigo lidar com eles, conduzi-los, Sim. que é o nosso papel, né? Pai, mãe, de conduzir os nossos descendentes. Então, isso também faz com que eu continue aí. E aí, eu tô só pela parceria, né? Então, as meninas falam tal Eu coisa. tô seguindo o e fluxo disso. E eu né? tô. Segue o E eu não fluxo. consigo dizer que não. Entende? Ao mesmo tempo que é desafiador, eu não consigo dizer que não. Mas eu vou mudar isso. 2023 me aguarde. Ah, então assim, ó, vamos fazer um programa especial Eu quero ver. sobre o que nos aguarda 2023. Opa. Porque assim, ó, Eu falo e me ferro. eu disse assim,
Isso é o Mercúrio, Laura. Eu Fala, tá teu Mercúrio. Eu falo e ela tem uma Tá ideia perto do gigante. Plutão. Ela nem sabe quantas ideias ela dá. Por que eu fui abrir a minha boca? Eu falo Ó, do ferro. Essa é. Mas é uma situação. Porque eu digo, eu pus tanta vontade nesse 2022 e eu sabia que era tudo isso. Vá, sério? Então eu nem sei se eu tenho vontade que virou ano ou não. Vamos fazer um ano do que nos aguarda 2023, que vai ser um ano 7? Ano 7. Tá. Regido pela lua. Tá. Ano de emoções. Dá pra só dizer que é bom ou ruim isso? Ou Eu dá- digo ou que é depende? bom e ruim. Depende das Ah, suas então escolhas. assista o nosso programa que vai ser divulgado. É, Porque aí pois a é Duda um vai se negócio encarregar aí mais- de fazer Quando uma fala da É. lua, né, gente? Se prepare. Ah, é? A Ju vai super Pelo amor de Deus. tá Aham. falando pra nós, trazendo muito entendimento do feminino, né? Porque a lua é o nosso feminino. As emoções. E não, isso não quer dizer feminino De gênero, mulheres. né? Gênero, mulher. Porque Não. nós todos temos o lado yin e o lado yang. Exato. Né? Então, Todos. emoções, homens e mulheres, sempre. E a lua é a representação das águas, é a representação das nossas emoções, aquelas emoções paradas, a água que apodrece, né? E Água. e aquela água que corre com o rio, né? Então, e que muitas vezes cruza pedras, que pedras são obstáculos. Então imagine o que nos aguarda. E eu achando que vou conseguir dizer que não. Ó, e aí eu que já já tô com mudou. medo. Eu adorei Não, a piscadinha. aí eu não sei se eu quero o Réveillon. Porque eu não sei, né, se é pra ficar... Não, tô brincando, né? Aqui na Mas Terra é uma... não é o quê, é o E que sim é como. Né? Não é o que nos acontece, é o que a gente faz com aquilo que acontece. Que acontece. Por isso que não tem Sim, como porque não é dizer fora, é se dentro. vai ser bom Sim. ou ruim. Vai ser a forma que cada um vai viver. Bom, gente. Então eu gostaria de agradecê-las por esses momentos bem especiais, né? Porque eu em casa assisti todos os programas e conheci pessoas bem especiais, porque nem sempre eu estava aqui, porque a nossa vida aqui é bem corridinha, então um lado, outro do outro, a turma, mais a Duda e o Jeff acompanharam as meninas, mas em casa eu assistia e me fez muito bem. Então, agradecendo, meninas, por esse espaço que vocês estiveram aqui na Conecta e presentearam as pessoas de casa, e agradecendo as meninas, agradeço mais uma vez a todos que patrocinaram e fizeram com que esse podcast chegasse até vocês. A Casa dos Condomínios, a Umar Gusca, a transportadora V-Express, a Eleven Presentes, a Sândia Gabriela Micropigmentação, a Essência da Pele, ao posto Pôr do Sol, ao Sana Sintético, a loja de ração e produtos PET Chiaradia. Então, pessoal, agradecendo a todos, eu gostaria de me despedir, que eu também adorei o programa de hoje, meninas. E sim, se eu parar aqui, eu continuo fazendo várias terapias. Então, um abração a todos e até um próximo programa aqui com as meninas do Prana. Muito obrigada. Até mais. Até logo. Jeff, help me. Deixa eu ver se eu tô escura. Não, eu tirei agora. Eu acho que eu tava me sentindo assim. Tranquilo. É isso aí, depois ela se ferra. O Jeff deixa ligado e depois, ó. Top de 4 já vai. Já vai. Ia matar. Olá, sejam bem-vindos. Convidamos vocês a colocarem os 2 pés no chão. Foi de novo. Ia matar. E na câmera da frente, Jeff. Ele tá editando a Kelly. Certo? Ele vai deixar rodando aqui no fundo em vez Jeff, do... você está editando a Kelly? Podia ser de fundo, né, Jeff? Hein, Jeff? Essa música. Ele veio quente e hoje tá fervendo, hoje tá fervendo, hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar?
cacetinho aqui. Sempre esteve em evolução, né? Estamos Caminhando. Estamos de coluna ereta, né? Foi um gritinho na hora. Ai. Que é isso, né? Amiga, Só. eu ia te falar que tu ficou... Parecia que tu tava assim. Parecia É que eu queria ficar aqui. Achei que ter filmado essa bosta. Porra. Jeff, tem cenas engraçadas pra gente assistir no telão? Não, hoje não tem. Mesmas. Ninguém me fala nada, perdeu, galera. Ah, não! É isso Kelly! Amiga! Tordes bah! 11º programa e elas não sabem a ordem. Tordes bah! Eu devia ter vindo com o peito aberto também, que nem vocês vêm. A câmera de você, então. Uma faz a abertura e a outra... Tordes bah! Tô parecendo uma freira com esse colarinho. Olha, o microfone fica... Olha como é que tá lá, ó. Tordes bah! Vai ser... Nem ligar a luz, nada, já é bip, já começa? Pera aí, então. Arruma o cabelo Seja aqui, ó. assim. Isso. Isso me dá modos aí. Bip, 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 bip. Olá, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do nosso podcast. Apertem os cintos, 2 pés firmes no chão e coluna ereta. Com experiência... Isso tu não É a fala, primeira né, vez que eu Jeff? errei e ele vai usar isso contra mim. No tribunal. Tal. Tá bom, vamos de novo. Tordes bah! Respira fundo que o Experiência Humana vai começar. Então, faz do teu jeito. Vou falar seres de todas as finosiomias. Meu pai fala finosiomia. Claro que hoje ele já fala fisionomia. Olá, seres que têm umbigo e os que têm umbigo também. Seres sarnas e não sarnas, vamos começar. Aos queridos, Vamos lá. aos chatos, aos Aos feios, aos chatos, bonitos, aos magros, aos gordos, os baixos e os Sejam altos. bem-vindas todas as polaridades. Ah, todas as experiências humanas. Tá, vamos Do lá. teu jeitinho. Vamos- Foi, ao porque top daqui de um pouco 4 já eu- vai. Sana ali. Isso aí tu não ri, né? Ai, melhorou bastante. Ficou Ficou melhor. Ô, sabe o que a gente pode pegar pra melhorar? Melhorou Pega um isqueiro e assim, faz ó. isso, Não dava pra Bacana. só pra queimar as pontas. Vai, amiga, desculpa. eu não- Bem, é que agora assim, ó, ficou, bom. né? Agora sim Fazer. ficou bom. Picou, eu tive que chutar. Olá, seres humanos, seres lunares. Opa, não, eu comecei pelos seres humanos. Tá, Jeff, ao top de 4 já vai. Outro bip. O que eu falo, gente? Já deu ruim, já. E pro nosso podcast estar no ar. E eu aqui, ó. É como que eu nem botei os pés no chão. Peraí, que a Fer mandou fazer isso. Tá? Ai, desculpa, gente, desculpa. Capaz, tudo certo. Vou usar mais. Ah, isso aqui, ó, já arrepiou aqui, ó. Não, desse não. O meu Esse é o Einstein. Quando tu entra no campo do Einstein, os cabelos ficam... Opa. E até o próximo. Um beijo. Beijo. Deu quanto tempo? 1h10, talvez. 1h15.